Olá, apaixonados pelo terror, tudo bem com vocês? O Natal é uma data de comemorações onde as famílias se reúnem para trocar presentes, comer panetone e reclamar das uvas passas no arroz. Mas também é uma época que muitos maníacos aproveitam para aterrorizar as pessoas, pois as casas ficam mais vulneráveis ou até mesmo vazias, como você deve ter visto no filme do psicopata Kevin em Esqueceram de Mim. E para deixar essa época ainda mais assustadora, o Porta dos Pesadelos apresenta 9 histórias reais de terror natalinas. E lá vamos nós. História 1. O Homem no Posto. Essa história aconteceu há 4 anos e ainda me assombra até hoje. Era noite de Natal e minha família estava voltando para casa de um restaurante. Ao contrário da minha família, eu não estava cansado, então a viagem de 45 minutos parecia interminável. Além disso, minha irmãzinha não parava de reclamar que sua amiga não havia lhe dado nada de presente de Natal. Viagens com a família assim ficam gravadas na memória de todos, apenas olhando pela janela, ouvindo alguma música monótona ou clássica, ouvindo os irmãos reclamarem e tendo que suportar o cheiro de suas respirações fedorentas durante toda a viagem. É como uma viagem de ônibus para prisioneiros ou algo assim, é involuntária, vagamente abusiva e excessivamente angustiante em nossas mentes. Depois de cerca de 20 minutos de viagem, meu pai parou em um posto de gasolina para comprar cigarros e minha irmã, meu irmão e minha mãe desceram para ir ao banheiro. Fiquei no carro porque já tinha ido antes de sairmos e também seria o único momento de paz que teria pelo resto da viagem. Sem conversa fiada, sem música ruim, sem mastigar lanches no carro. Assim que todos saíram, decidi jogar no meu celular. Não foi uma grande vitória em termos de tempo gasto, mas aproveitei o que podia. Olhei para o relógio do carro e vi que haviam se passado 10 minutos. Então imediatamente me perguntei por que todos estavam demorando tanto. Assim que espiei pela janela do carro, vi um homem encarando nosso carro. Ele estava um pouco distante, praticamente do outro lado do estacionamento, mas não tinha como errar. Toda a sua atenção estava focada diretamente para minha janela. O homem me assustou, pois eu não sabia há quanto tempo ele estava observando. O que o tornou ainda mais perturbador é que ele tinha um rosto simples e sem expressão. Era difícil distinguir qualquer característica porque estava bastante escuro e ele não estava em nenhuma parte iluminada do posto. Ele tinha cerca de 1,70 m e parecia ter meia idade. Assim que ele percebeu que eu o notei, começou a caminhar na direção do carro. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava assustado. Felizmente, meu pai voltou com o restante da família assim que o homem deu alguns passos. Meu pai se desculpou, disse que tinha discutido com o caixa. Eu não me importei, apenas fiquei aliviado por meu pai estar de volta. Dei outra olhada no homem do lado de fora. Ele ainda estava me encarando, mas dessa vez com uma expressão irritada no rosto. Partimos e pelo resto daquela viagem de carro não conseguia parar de pensar naquele sujeito. Isso não teria sido tão ruim se tivesse terminado ali, mas não foi o caso. Mais tarde naquela noite, eu estava assistindo ao YouTube enquanto todos estavam dormindo. Felizmente para mim, uma tempestade estava acontecendo. Eu gosto de tempestades, me fazem sentir calmo enquanto estou deitado na cama. Coloquei meu telefone de lado e aproveitei a atmosfera, mas isso não durou muito. Ouvi algo se chocar contra a janela. Olhei e quase caí da cama. Pensei que um pássaro tivesse batido na janela. Abri as persianas e o que vi me assombrou. Vi um homem parado ao lado dos carros dos meus pais olhando para cima em direção ao meu quarto. Ao olhar mais de perto, quase tive um ataque cardíaco. Era o mesmo homem que vi no posto de gasolina. Desta vez, quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Gritei o mais alto que pude. Meu pai desceu correndo as escadas e entrou no meu quarto. "Por que diabos você está gritando?" ele disse. Eu contei sobre o homem e expliquei tudo o que havia acontecido antes. Meu pai pegou um taco de beisebol e mandou eu chamar a polícia. Depois de 10 minutos, a polícia apareceu em frente à nossa casa e acabou encontrando o homem dentro da nossa garagem. Ele foi preso
e essa foi a última vez que o vi. No dia seguinte, meu pai e eu inspecionamos a casa e descobrimos que a maçaneta da nossa porta dos fundos estava danificada, mas não completamente quebrada. Isso me dá uma sensação arrepiante, como se ele realmente tivesse conseguido entrar e poderia ter nos matado. História 2. O estranho bate à porta. Era a véspera de Natal e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Minha família já estava separada há algum tempo e normalmente alternamos entre o dia de Natal e a véspera de Natal a cada ano. Neste ano, eu havia voltado mais cedo da festa de Natal dos meus avós, enquanto todos os outros estavam na casa dos meus tios celebrando outra festa. Acho que esse tipo de celebração dispersa é mais comum do que pensamos, especialmente no Brasil, onde muitas famílias são divorciadas e não passam todos os feriados na mesma casa, mas os dividem como se fossem apostas em um salão de jogos. Você precisa argumentar pelos feriados que deseja e também para aqueles que planejam pular. É agitado, mas é o que chamamos de normal. Quando fui deixado em casa, meus primos se ofereceram para ficar comigo por algumas horas, mas eu recusei. Eu pensei que poderia assistir a alguns dos meus filmes favoritos na Netflix e ter um tempo sozinho em casa, o que é raro, especialmente durante as festas. Normalmente, estamos apertados em um único carro ou navegando por uma casa cheia de tios e tias que normalmente não vemos. Estava realmente super animado para ter um pouco de tempo para mim. Eu tinha notado um carro desconhecido estacionado na rua, mas não dei importância, considerando que era véspera de Natal, provavelmente um parente de um vizinho ou algo assim. Depois de entrar, tranquei a porta, peguei alguns lanches e comecei a me acomodar. Não tinha passado mais de 15 minutos quando ouvi uma batida na porta. Isso me deixou profundamente desconfortável. Qualquer pessoa que deveria voltar para esta casa definitivamente teria sua própria chave, todas elas. A ideia de alguém batendo implicava que não morava aqui. É difícil explicar o que estou tentando dizer, mas imediatamente soube que essa pessoa provavelmente não era boa. Lembrei-me daquele carro solitário estacionado na rua. De qualquer forma, levantei-me e fui até a porta. Talvez fosse minha avó com os braços cheios de sobras, algo inocente e totalmente normal. É engraçado como isso acontece quando somos jovens. A voz mais velha e razoável em nossa cabeça gritará todo tipo de alertas e avisos, apenas para a voz menor e mais familiar anular e dizer: "Não, por que você não dá uma olhada, só por precaução?" Fui até a porta, mas fiquei parado por 1 minuto esperando. Se fosse alguém da família, bateria novamente e chamaria, ou deslizaria a chave na fechadura. Nenhuma dessas coisas estava acontecendo. Em vez disso, ouvi outra batida simples de 3 partes, a coisa mais desconcertante do mundo. Desbloqueei a porta e a abri apenas uma fenda para ver um homem parado lá fora, cabelos escuros, óculos, ligeiramente acima do peso e vestido casualmente. Ele não parecia representar ameaça, mas meu estômago afundou. Definitivamente não era minha avó. Era um estranho, alguém que eu nunca tinha visto antes. Não conseguia imaginar o que diabos o trouxera à minha porta na noite de Natal. Ele me perguntou: "Ei, eu estava me perguntando sobre o carro lá fora. Está à venda?" Ele tinha uma voz estranha e aguda. Eu disse a ele: "Acho que não. Tem alguém aqui com quem eu possa falar sobre isso?" Sem pensar muito, ele disse: "Não, você pode voltar em outro momento." Fechei a porta e girei a fechadura o mais rápido que pude. Ele imediatamente agarrou a maçaneta e começou a bater na porta. Ouvi uma série de palavrões e a pancada então parou. Agora, aterrorizado, eu estava rastejando no chão em direção ao telefone, esperando que ele não pudesse me ver através de uma de nossas janelas. Então, ouvi outros barulhos. Nossa casa tinha essa porta de garagem aberta, que levava à lavanderia, onde a fechadura da porta estava quebrada e ninguém se incomodava em consertá-la. Havia algum tipo de barulho louco acontecendo entre a porta da frente e a entrada da garagem. Pensei por um segundo que havia 2 deles, e então o cara na porta apenas me distraiu.
Agora, o segundo cara estava prestes a arrombar a entrada da garagem e me matar antes que alguém chegasse em casa. Foi então que ouvi um homem gritar e vi o homem pela janela correr de volta para seu carro e dirigir embora. A agressiva confusão que eu tinha ouvido era meu tio. Ele havia estacionado na rua e caminhado até a casa. Ao longo do lado distante, ele viu o cara parado na porta. Meu tio pegou um taco de beisebol, saiu correndo e interceptou o cara a tempo, assustando-o. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse chegado em casa a tempo? Infelizmente, nenhum de nós conseguiu anotar a placa do carro e nada realmente aconteceu depois disso. Mas eu nunca mais ficarei sozinho em casa em qualquer feriado. História 3. O ritual na casa abandonada. Apenas para dar um pouco de informação de fundo, eu cresci no interior do Rio Grande do Sul, onde quase todo o trabalho era sazonal. Sempre havia muitas famílias argentinas passando pela cidade durante as estações, geralmente relacionadas ao verão. Elas chegavam à cidade e ocupavam absolutamente todos os aluguéis e abriam todas as propriedades na cidade. A economia literalmente bombardeada por 3 meses seguidos, talvez até 4, e então o ciclo mudaria mais uma vez. Essas famílias passariam geralmente 2 ou 3 vezes por ano antes do verão chegar, e então todas se mudavam. O turismo era o que movimentava o ciclo de vida da cidade. O trabalho rareou com o final da estação de verão, assim como a nossa agitada economia. Então, por volta do Natal no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu, meus primos e todos os meus amigos tivemos uma festa do pijama na casa de um dos meus amigos durante uma de nossas raras tempestades. Este amigo em particular tinha um pai ex-militar que possuía uma coleção legal de equipamentos excedentes, especialmente um par de óculos de visão noturna. Essa era uma das razões pelas quais gostávamos de nos reunir na casa dele. Sempre havia algo legal para brincar. Como mencionei antes, estamos no interior do sul, no meio do nada. Então, como você pode imaginar, há ainda menos coisas para fazer do que o normal. Especialmente para um bando de crianças que nem sequer podem dirigir. Fomos para as janelas para olhar aquela chuva. Acho que estávamos brincando de algo parecido com base do exército. Então estávamos fingindo ser batedores ou vigias e chamávamos a atenção para um inimigo que se aproximava. Então alguém passava os óculos para nós. Era uma maneira divertida de compartilhar o brinquedo mais legal que tínhamos permissão para brincar e também nos manter entretidos. Parecia que estávamos em uma missão especial e cada movimento contava. Além disso, a chuva e a floresta ao redor pareciam incríveis, muito mais legais do que nos filmes. Você pode literalmente ver tudo em movimento. Foi então que notamos algo estranho. Um movimento consistente vindo da casa vizinha mais próxima. Essa casa estava abandonada há alguns meses, pois todos nós conhecíamos a família que se mudou. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas de repente eles estavam saindo da cidade o mais rápido possível. Provavelmente algo relacionado à economia instável. De qualquer forma, até as crianças da família que iam para a escola simplesmente desapareceram um dia. E foi isso. Ninguém nunca se mudou, não havia placa de venda, apenas uma casa grande e vazia, meio assustadora no canto. Essa casa, no momento, não parecia abandonada. Levemente e apenas com a ajuda dos óculos de visão noturna, conseguimos ver uma luz acesa no sótão. Parecia estar oscilando ou se apagando e acendendo. Havia algo inconsistente sobre isso quando olhávamos pelos óculos. Passamos os óculos de mão em mão, tentando adivinhar o que todos estávamos vendo. Como um grupo de adolescentes costuma fazer, decidimos que precisávamos investigar. Fomos para a sala e começamos a nos agasalhar para a missão em questão. Capa de chuva, jeans, casacos e, por último, uma cobertura externa. Luvas pretas e toucas vieram por último para nos manter escondidos no escuro. Sentíamos como se fôssemos uma pequena unidade paramilitar. Embora a verdade seja que se algo decidisse nos matar, não haveria nada que pudéssemos fazer para impedi-lo. Tínhamos apenas 12 anos na época. Entramos pela mata em vez de usar a estrada, o que nos fazia sentir ainda mais legais e nos mantinha fora do campo de visão de qualquer vigia em potencial. Acho que todos nós acreditávamos que haveria um inimigo ou um grande mistério. Então decidimos que precisávamos nos aproximar sorrateiramente.
E, claro, ao entrar na propriedade, definitivamente havia uma luz acesa no sótão. Era uma vela tremulando para lá e para cá, além da única janela que conseguimos ver. A oscilação da chama era o que tornava inconsistente através dos óculos de visão noturna. Ficamos ali no frio, apenas observando. Claramente havia alguém dentro daquela casa abandonada. Alguém que provavelmente não deveria estar lá. Não havia chance de qualquer um de nós se aproximar mais da casa para realmente olhar ao redor. Sabíamos que o piso rangia e isso entregaria nossa posição. Voltamos para a linha de árvores e apenas observamos por um tempo, perseguindo as sombras esguias que podíamos ver se movendo no sótão. Depois de um tempo, o frio nos atingiu, então recuamos para a casa, onde continuamos monitorando com os óculos de visão noturna até termos que ir para a cama. Concordamos em investigar de verdade quando o sol nascesse na manhã seguinte. Todos nós voltamos até a casa e, não vendo mais luz no sótão, entramos. Isso foi mais fácil do que deveria ter sido, mas, como mencionado, sabíamos que a criança costumava morar lá e ele nos mostrou as janelas frouxas e as portas que não se fechavam. Entramos sem fazer muito barulho e fechamos tudo atrás de nós, depois esperamos. Queríamos ter certeza de que ninguém nos visse entrar. Após alguns minutos de silêncio, começamos a procurar. Como esperado, a casa estava completamente vazia, sem móveis, sem decoração, nada. Manchas nas paredes onde os quadros costumavam estar. Gavetas e armários totalmente vazios. Não havia evidências de um invasor, vagabundo ou assassino em série. Restava apenas um lugar para procurar. Pode ter sido apenas nossa imaginação de adolescentes hiperativos, mas juro que, quando abrimos a escotilha para o sótão, um vento frio soprou por nós. Todos, da frente para trás da fila, sentiram. É por isso que ainda não nego que isso aconteceu. Isso não foi a parte mais incrível, no entanto. À medida que subimos para o sótão, percebemos que era tão vazio quanto o resto da casa, exceto por uma característica central. Bem no meio do sótão, havia um cordeiro sacrificado ensanguentado pregado a uma cruz. Aqueles de nós que entraram na frente no sótão tiveram uma visão completa. O cheiro era horrível e lá, aos pés do crucifixo, havia um par de velas apagadas. Corremos de volta pela escada, depois pelo corredor, atravessando qualquer saída que achássemos adequada. Ninguém se incomodou em fechar nada depois disso. Fizemos uma corrida pela mata de volta para a casa do nosso amigo. Fomos direto para o pai dele e contamos a ele. Este é o mesmo pai militar com todo o equipamento irado. Estávamos realmente radiantes de poder contar a ele. Ninguém estava mais preparado do que o cara com metralhadoras e óculos de visão noturna. No entanto, ele não teve a reação que queríamos. Ele riu muito e nos disse para esquecer. Só depois de 20 minutos de súplicas sem fôlego é que ele começou a ouvir. Explicamos tudo o mais detalhadamente possível, desde a noite passada até agora, exatamente o que tínhamos visto. O pai do nosso amigo colocou uma pistola na cintura e depois foi até a propriedade. Ele fuçou por 1 minuto antes de voltar apressado e chamar a polícia. Houve uma grande história, um grande relatório, e não deu em nada. Como eu disse no início, por causa da natureza da cidade em que vivíamos, sempre havia pessoas estranhas passando, o que significava que coisas estranhas estavam sempre acontecendo por lá. Também tivemos a infelicidade de ter nossa aventura ser classificada como uma histeria satânica. Então eles realmente não quiseram investigar a fundo. Meu primo diz que acha que talvez tenha algo a ver com a seita estranha que existia na cidade ou algo assim. Mas a parte mais assustadora para nós é que quase entramos na casa durante o que quer que fosse aquele ritual. Poderia ter sido nós pregados naquele crucifixo. História 4. Quero meu PlayStation 4. Naquele Natal eu queria um PlayStation 4 quando foi lançado originalmente. Eu tentei tudo para conseguir um o mais rápido possível. As lojas americanas estavam tendo uma liquidação na Black Friday. Fiquei na fila esperando para pegar um. Eu não estava nem perto e com sorte o suficiente para realmente conseguir um dessa forma, no entanto. Então eu tentei comprar um online. E por mais que eu quisesse um, as pessoas na Amazon que estavam revendendo estavam pedindo muito mais e eu simplesmente não podia pagar.
Depois de vários dias tentando o meu melhor e encontrando uma maneira de conseguir um, cheguei à conclusão de que simplesmente não ia acontecer. Foi então que pensei ter encontrado um pouco de sorte. Passando pelo Mercado Livre, descobri que alguém estava vendendo seu PlayStation 4 por não mais que o preço original de compra do console. Claro, eu estava cético. Não conseguia entender por que eles fariam isso. Além disso, achei que, sendo tão procurado como o console estava, alguém teria reclamado imediatamente. Eu imediatamente enviei um e-mail para o vendedor e informei que estava muito interessado e esperava que ainda o tivessem. Fiquei surpreso ao receber uma resposta imediata. Eles de fato ainda tinham o PS4 e estavam dispostos a vendê-lo para mim. Pediram meu endereço para poder trazê-lo até mim. Eu estava hesitante e perguntei se não seria melhor nos encontrarmos em um local público. Eu não estava muito inclinado à ideia de alguém ir até minha casa. Ele me disse que estaria muito ocupado durante todo o dia e que não poderia manter um compromisso em público. Seria muito melhor se ele viesse até minha casa. Eu ainda não estava muito empolgado com a ideia, mas realmente queria aquele PlayStation 4. Concordamos, e então passei meu endereço para o cara. Pensei que seria mais seguro do que eu ir até o dele. Toda essa negociação ocorreu por volta das 9 da manhã. Eu estava muito feliz e ansioso para ter aquele console. Minha ansiedade só cresceu enquanto eu esperava esse cara aparecer. Na verdade, não só comecei a esperar por ele, como esperei por um longo tempo. As horas passaram e comecei a pensar que ele não viria. Por volta das 2 da tarde, fiquei realmente impaciente. Tentei enviar um e-mail para o cara perguntando onde ele estava. Anteriormente, eu recebia respostas muito rápidas dele, mas dessa vez não recebi nada. Por volta das 6 horas, perdi toda a esperança. Pensei que, provavelmente, ele recebeu uma oferta melhor de outra pessoa e simplesmente não quis me contar. Eu estava mais decepcionado do que consigo expressar. Era triste não conseguir o item da loja, mas eu poderia aceitar isso. Mas eu estava tão perto de ter um nas mãos e não consegui o PS4. E isso foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Brincadeira. Pelo resto da noite, continuei procurando no Mercado Livre por um novo PS4 que estivesse dentro do meu orçamento. Não conseguia encontrar nada como antes e sabia disso. Tinha perdido o dia inteiro e a noite com essa busca. Já era meia-noite e eu não tinha nada para procurar naquele dia. Me preparei para dormir e foi quando ouvi algo. A princípio, descartei, pensando que fosse minha imaginação. Então, ouvi novamente. Alguém estava batendo na minha porta. Caminhei até a porta e olhei pela janela. Havia um cara lá fora. Perguntei quem ele era e ele se identificou como o cara que tinha o PS4. Pediu desculpas por estar tão atrasado e disse que tinha se enrolado durante o dia. Em seguida, perguntou se eu tinha o dinheiro. Abri minha porta, mas mantive a porta de tela fechada. Disse a ele que tinha o dinheiro, mas não via se ele tinha o console consigo. Perguntei se ele trouxe o PS4. Ele me disse que estava em seu carro. Disse para eu pegar o dinheiro e ir até o carro com ele, que pegaria para mim. Avisei que não estava realmente confortável em ir até lá. Ele disse, tudo bem. Olhei por cima do ombro dele e vi que alguém estava no carro esperando. E ele manteve as mãos no moletom o tempo todo que estava falando comigo. Havia algo mais do que apenas a mão dele lá. Disse a ele que pegaria minha carteira e voltaria. Ele protestou enquanto eu fechei a porta na cara dele e a tranquei. Estava muito desconfiado com isso. Fui até o telefone para chamar a polícia e, assim que fiz isso, ouvi um forte impacto na minha porta da frente. Depois de alguns momentos, vi o carro sair rapidamente. Quando fui verificar se ele danificou a porta, quase desmaiei ao ver uma faca cravada nela. Eu estava certo. Ele definitivamente tinha algo no moletom e fico feliz por não ter ido até o carro com ele. Isso aconteceu durante o auge da loucura do assassino da Black Friday. História 5. iPhone na Black Friday de Natal. Normalmente eu não saio para fazer compras de Natal na Black Friday. Eu sei que há ofertas a serem aproveitadas, mas a quantidade real de pessoas que conseguem é bem baixa. Às vezes, parece que mais golpes surgem do que qualquer outra coisa. Eu saí na Black Friday uma vez e honestamente a experiência me impediu de sequer considerar fazê-lo novamente. Isso foi há alguns anos. O grande presente de Natal naquele ano era um iPhone 15.
Supostamente iria esgotar rapidamente. Meu sobrinho realmente queria um. Então decidi, pela primeira vez, enfrentar a multidão da Black Friday e tentar conseguir um. Esperei na fila do lado de fora da loja até ela abrir, o tempo todo me perguntando por que as pessoas estavam tão fanáticas com isso. Estava frio, e embora estivesse razoavelmente agasalhado, isso não ajudou, já que tive que passar tanto tempo sem me mover. Além disso, as pessoas estavam de péssimo humor, o que parecia tirar o espírito do evento em si. Algumas pessoas tentavam furar a fila, o que só deixava as pessoas que já estavam na fila mais irritadas do que já estavam. Quando a loja estava prestes a abrir, percebi que alguém da loja estava saindo e conversando com cada pessoa na fila. Quando chegou a mim, percebi que ele estava distribuindo tickets indicando quem poderia comprar o iPhone 15. Ele me perguntou se era por isso que eu estava ali, e eu disse que sim. Ele me disse que eu era sortudo porque estava recebendo o último ticket. Claro, isso causou alguns resmungos e xingamentos das pessoas atrás de mim. Embora eu odiasse a ideia de que muitas pessoas não conseguiriam o celular que queriam, eu pessoalmente estava radiante. Isso foi até que esse cara saiu da fila e veio até mim. Ele se aproximou imediatamente depois que o trabalhador saiu. Primeiro, ele ofereceu comprar o ticket de mim. Eu disse não, porque não era uma questão de dinheiro, mas sim de fazer meu sobrinho feliz. Então ele começou a me contar que seu filho realmente queria aquele iPhone. Eu contra-argumentei, dizendo a ele que meu sobrinho também queria muito aquele celular. Quando eu continuei recusando, ele começou a me contar outras histórias, como seu filho estava realmente doente, mas eu podia perceber que ele estava fazendo o possível para me fazer sentir culpado. De mais longe na fila, algumas outras pessoas começaram a dizer para o cara me deixar em paz. Ele começou uma discussão acalorada com vários deles. Eventualmente o cara saiu pisando duro, mas não sem antes me dizer que eu ia conseguir aquele celular. Tentei não pensar nisso. Entrei, peguei o iPhone 15 e fiz mais algumas compras. Achei que já que tinha passado tanto tempo do lado de fora, deveria tentar fazer o máximo possível. Quando terminei na loja, voltei para o meu carro. Coloquei todas as compras no porta-malas e depois fui até a livraria no shopping para pegar mais alguns itens. Quando comecei a voltar para o carro pela segunda vez, parei quando percebi que o homem de antes estava encostado no meu carro agora. Comecei a me sentir tenso, sabendo que esse cara ia me confrontar novamente. Ele era muito maior que eu, mas decidi que não podia deixar que ele me intimidasse. À medida que me aproximava do meu carro, ele notou e sorriu. Ele tirou algo do bolso e eu pensei que ele estava pegando a carteira, mas só levou um momento antes que eu visse que era uma faca de bolso e ele a abriu. Eu imediatamente parei. Não conseguia imaginar que esse cara seria tão estúpido a ponto de tentar me ameaçar ou esfaquear em um estacionamento movimentado, mas também não queria testar essa teoria. Virei rapidamente e corri de volta para a loja onde comprei o celular. Informei o segurança da loja sobre o que aconteceu e eles rapidamente me acompanharam até o meu carro. O homem tinha sumido, mas eu ainda estava abalado. Fiquei mais abalado quando notei as marcas de faca na fechadura do meu porta-malas, que agora também estava amassado. Havia também arranhões profundos na janela do lado do motorista. Por razões óbvias, eu nunca mais fiz compras na Black Friday novamente. História 6. Papai Noel não existe. Sou professor de escola primária. As férias de fim de ano acabaram de começar e estou me sentindo super alegre. Mas antes das férias, algumas crianças estavam falando sobre seus presentes e o Papai Noel. Isso me fez pensar sobre quando parei de acreditar no Papai Noel, que é a história que vou compartilhar com todos vocês. Porque quando se trata de descobrir sobre o Papai Noel e que ele não é real, tive uma experiência bastante única e aterrorizante. Eu adorava o Natal e ainda adoro. Mas quando criança, eu absolutamente não conseguia dormir na véspera de Natal. Tentei espiar o Papai Noel 1 milhão de vezes. Esperava meus pais irem dormir para tentar sair. Eles sempre me pegavam, exceto em um ano. Eu estava na 2ª série, então provavelmente tinha 7 anos. Lembro-me da minha melhor amiga na escola dizendo algo como finja estar dormindo. Então seus pais vão dormir mais rápido e será mais fácil sair para encontrar o Papai Noel. Perfeito. Então, a véspera de Natal chegou. Eu estava cheio de ansiedade e lembro-me do conselho da minha amiga. Comecei a agir com sono antes mesmo de a história de Natal terminar. Não sei quão boas eram minhas habilidades de atuação, mas foram boas o suficiente para que meu pai dissesse que deveria me levar para a cama.
Eu concordei e permiti que ele me carregasse. Quando meu pai saiu do quarto, acho que esperei apenas alguns momentos antes de sair da cama e sentar-me ao lado da porta. Estava ouvindo todos os indicadores-chave de que a casa estava dormindo. O que mais me lembro é de quanto tempo demorou. Acabei cochilando. E quando acordei, os ruídos da casa haviam diminuído. Pensei que meus pais já deveriam estar em seu quarto por tempo suficiente. Então decidi que era hora de agir. Abri a porta com tanta graça, escorreguei para fora e comecei a subir até a sala de estar. Uma combinação de andar na ponta dos pés e deslizar até que eventualmente alcancei nosso sofá. Mergulhei no sofá, levantei as cortinas e depois me enrolei em um cobertor, espiando pela janela à procura do Papai Noel. Estava chovendo e eu jurava que ouvia sinos de trenó, mas não via ninguém. Tive um pensamento angustiante. Talvez ele já tivesse vindo. Saí do cobertor e das cortinas. Olhei para a árvore de Natal e as meias. Fiquei me perguntando se deveria ter deixado minha cama mais tarde, se o Papai Noel já havia chegado. Revirei o cobertor e as cortinas e olhei novamente para a árvore e as meias, quando algo horrível aconteceu. Uma figura se aproximou das sombras. Eu congelei. Uma figura alta, vestida de vermelho e branco, se aproximando da árvore de Natal. Meus olhos se arregalaram e eu estava paralisado pelo medo. Aquela era uma visão que eu nunca esqueceria, mas não era o Papai Noel. Era meu pai, usando um gorro de Papai Noel, tentando ser silencioso e surpreender-me. O que era para ser uma surpresa alegre para mim, se transformou em um susto terrível. Ele percebeu a expressão de terror no meu rosto e tentou explicar que só queria fazer uma surpresa. Mas o estrago estava feito. Aquele momento foi o fim da minha crença no Papai Noel, e meu coração ainda estava martelando de susto. De lá para cá, o Natal nunca mais foi o mesmo para mim. Mas agora, eu posso rir dessa experiência e até mesmo compartilhá-la com meus alunos. Afinal, todos nós temos nossas histórias sobre quando descobrimos que o Papai Noel não era real. História 7. O Papai Noel sequestrador. Naquela véspera de Natal, eu estava espiando pela janela. Foi quando eu vi aquele homem estranho com um saco nas costas. Ele está andando, embora sem trenó e sem renas, mas eu não sou exigente, é o Papai Noel. Percebo que ele vai passar bem pela minha casa, mas ele está olhando para todos os lugares, para todas as casas e todas as janelas. O que ele está procurando, penso comigo mesma. Então ele para abruptamente, dá outra olhada em todas as casas antes de seus olhos pousarem em mim. Ele me vê. Eu estou extasiado, começo a acenar animadamente, tentando muito não gritar. Ele acena de volta e depois olha ao redor antes de começar a caminhar em direção à minha janela. À medida que ele se aproxima, percebo que ele tem um saco consigo, e eu presumo que está cheia de presentes. Ele fala ou sussurra a frase: "Você quer vir dizer oi para o Papai Noel, querida?" Eu balanço a cabeça afirmativamente. Ele aponta para a porta da frente. Eu deixo a janela e caminho até a porta, onde há outra janela comprida que vai até o chão. Eu assisto enquanto o Papai Noel tenta abrir a porta, mas está trancada. Estendo a mão para a fechadura, destrancando a porta, e ele tenta novamente do outro lado da porta. O ouço dizer: "Está bem, querida, você só precisa destrancar a outra fechadura, a do puxador da porta." Tento fazer o que ele está me dizendo, mas por algum motivo não consigo segurar a fechadura. Meus dedos pequenos continuam escorregando. O Papai Noel então me diz que está tudo bem. Basta ir até a porta dos fundos. Brilhante. Eu me arrasto até a porta dos fundos e espero pelo Papai Noel. Ele vira à esquina, a luz do deck dos fundos se acende e o Papai Noel está totalmente iluminado. Lembro-me de pensar: uau, o Papai Noel é muito mais jovem do que eu pensava. E mais magro também. As luzes pareciam assustá-lo. Ele quase correu para longe até que me viu de pé ali. Então ele se apressou em direção à porta, me dizendo para ser rápida. Ele disse que tinha algo especial para mim, mas que precisava ir depois. Ele se inclinou para baixo e estava alcançando algo dentro de suas costas. Eu destranquei a porta de correr de vidro. Empurrei as mãos contra o vidro e comecei a empurrar a porta, andando na direção que eu precisava abrir. Vou observar que, mesmo hoje, esta porta é difícil de abrir ou fechar se estiver em um ângulo errado. Mas, aos 7 anos, era quase impossível. Assim que ele se virou, ouvi a porta começar a ceder e assim que isso aconteceu, a casa foi preenchida com esse som horrível de alarmes.
Retirei as mãos da porta, tampei os ouvidos e olhei para o Papai Noel. Agora ele parecia apavorado. Percebi que ele estava segurando algum tipo de corda em uma mão e uma sacola na outra. Ele largou a sacola e tentou abrir a porta de correr sem problemas. Ele então se virou para mim, mas antes que eu pudesse reagir, fui levantada por minha mãe. Meu pai chutou o Papai Noel diretamente no peito, fazendo-o recuar vários metros, caindo de lado. Foi tudo o que vi antes de minha mãe me levar correndo de volta para o quarto deles e trancar a porta. Minha mãe me disse que eu nem mesmo chorei naquele momento, o que faz sentido, pois não me lembro de ter chorado ou ficado terrivelmente chateada. Pelo menos não até depois, quando meus pais explicaram que o homem que veio à nossa casa não era o Papai Noel. Meu pai continuava dizendo coisas como ela ainda acha que ele é real. Claro, ela tentou deixar o cara entrar. Foi quando comecei a chorar enquanto a polícia ainda estava lá. O que aconteceu com o cara? Ah, ele escapou. O cara saiu assim que conseguiu se levantar e meu pai nem se incomodou em persegui-lo porque havia pegado a carteira do cara. A polícia estava no telefone e o cara deixou a sacola para trás. Aquela sacola não estava cheia de presentes. Meu pai me disse que estava cheia de corda, como a que o homem estava segurando. Havia fita adesiva, doces, ferramentas diversas, como um martelo, muitos sacos plásticos e roupas aleatórias. Sim, é horrível, aterrorizante. Mas, felizmente, ele foi pego alguns minutos depois que saiu de nossa casa. É bastante difícil não perceber o cara correndo pela cidade vestido de Papai Noel. No final, eu perdoei meus pais por arruinar a magia que é acreditar no Papai Noel, porque, você sabe, eles salvaram minha vida. História 8. Crime de Natal. Sou detetive de polícia e, infelizmente, os assassinos e maníacos não tiram férias no Natal. Acredito que durante toda a minha carreira em homicídios, fui chamado para uma cena no dia de Natal mais de 50% das vezes. Sei que o feriado deveria ser sobre paz e, como eu disse, boa vontade. Mas há algo sobre essa época do ano que traz o pior das pessoas. Não sei se é o álcool ou as tentativas de fabricar felicidade, mas para algumas pessoas as rachaduras realmente começam a aparecer nas festas, e o suficiente dessas rachaduras e estruturas inteiras desabam, às vezes com consequências fatais. Foi o que imaginei ter acontecido em um caso que peguei no início de 2022. Eu e meu parceiro chegamos a esta casa no condomínio em Alphaville, um lugar agradável com 4 quartos, todos decorados para as festas. Havia uma mulher deitada na entrada com 3 feridas ao redor do pescoço e dos ombros. Ao passarmos por ela, vimos que a porta da frente estava aberta. No corredor, o marido estava deitado de costas com uma única ferida abaixo do queixo e seus miolos espalhados pelo teto e pelo chão atrás dele. Espalhados por todo o chão acarpetado das salas da frente da casa, tão esquisitamente decoradas que poderiam ter sido a capa de um cartão de Natal, havia dezenas de folhas de papel impresso. Começamos a coletar, fotografar e analisar cuidadosamente essas folhas, mas acho que mal tínhamos começado antes de entender o que havia acontecido. Os pedaços de papel mostravam capturas de tela de conversas de mensagens de texto, threads de e-mails e outras evidências variadas de infidelidade conjugal. A esposa estava tendo um caso, o marido descobriu e apresentou todas as evidências para ela na manhã de Natal, tudo embrulhado em um grande laço vermelho e branco. Acho que ela tentou fugir, mas o marido estava armado, o que significa que ela mal chegou à metade da entrada antes de ser baleada até a morte. Então, uma vez que ele percebeu o que havia feito, ele apontou a arma para o próprio queixo e puxou o gatilho. Parecia ser um caso bastante simples, desencadeado por uma esposa infiel. Mas, à medida que passamos pelos procedimentos para montar nosso arquivo de evidências, começamos a notar algumas inconsistências assustadoras. Primeiramente, e isso tende a ser o caso na maioria das investigações de homicídios contemporâneas, tentamos localizar os celulares dos falecidos, tanto da vítima quanto do agressor. A menos que um crime seja totalmente espontâneo, um telefone pode ser um tesouro de evidências, seja pesquisando como se livrar de um corpo ou ameaçando abertamente a vítima futura por mensagens de texto. Sem dúvida, também precisávamos corroborar as impressões com o que estava realmente no telefone da esposa. No entanto, logo ficou evidente que nem o celular do marido nem o da esposa estavam em lugar algum.
Consideramos a possibilidade de que o marido tivesse se livrado ou escondido dos telefones para evitar que sua esposa chamasse ajuda, mas mesmo depois de revirar a casa inteira, não os encontramos. Não conseguimos localizar nenhum dos dois. Foi quando recorremos às operadoras locais de celular para obter ajuda na triangulação dos telefones. E se alguém estiver se perguntando, é assim que funciona basicamente. Em sua área, haverá qualquer número de torres de celular, e sempre que seu telefone estiver ligado, ele troca informações com a torre mais próxima para receber dados. Essas torres de celular armazenam todos os dados dessas pequenas conversas digitais, mas seu telefone não conversa com apenas uma por vez, ele fala com várias delas. Isso significa que a aplicação da lei ou quem quer que queira encontrá-lo pode não apenas determinar sua localização aproximada, mas pode usar a triangulação para determinar sua localização com uma precisão de alguns metros, mesmo se você desligar o telefone antes de cometer um crime. Podemos usar sua última localização conhecida, às vezes, como um ponto focal para a investigação que se segue. E não apenas esses sinais permitem que determinemos a localização aproximada de um telefone, mas também sabemos que horas eram em qualquer lugar antes de ser desligado. E aqui é onde descobrimos a segunda inconsistência. Estimamos que a morte do casal tenha ocorrido entre 6 e 7 da manhã. Tínhamos um vizinho dizendo que ouviu o que pensou ser tiros por volta desse horário, mas achou que era alguém testando algo que o Papai Noel trouxera. Os 3 ou 4 tiros que ouviram não foram seguidos por gritos, sirenes ou qualquer outra coisa. Então eles simplesmente voltaram a dormir, acrescentando que era por volta das 6h45 da manhã. Nesse caso, tanto o marido quanto a esposa teriam morrido até às 7 da manhã no máximo. Mas se fosse o caso, por que foi registrado o último sinal dos celulares de ambos pouco antes das 8? Ou, para colocar de forma simples, como 2 pessoas mortas desligaram seus próprios telefones após suas próprias mortes. Como você pode imaginar, isso abriu completamente nossa investigação, pois significava que uma terceira pessoa tinha que estar presente na cena do crime. Isso acontecia de vez em quando. Alguém entra em algo que não deveria ter visto e fica com medo de falar sobre isso por qualquer motivo. Mas colocar nossa terceira pessoa na cena exatamente no mesmo momento em que os 2 telefones pararam de se comunicar com as torres de celular sugeriu algo tão arrepiante quanto incomum. Depois dessa tragédia, alguém passou pelos corpos, desligou seus telefones e os levou consigo por razões desconhecidas. Nesse ponto, estávamos esperando mais reviravoltas, mas não precisamos esperar muito. Inicialmente, quando se tratava de análise balística, tudo parecia correto. A arma encontrada na mão do marido era definitivamente a mesma usada para atirar em sua esposa e depois nele mesmo. Havia também resíduo de pólvora no queixo dele, assim como no cano da arma, o que significava que ela foi disparada a queima-roupa contra o queixo dele. Suas impressões digitais estavam no gatilho e no cabo da pistola. No entanto, 2 coisas chamaram a atenção dos nossos especialistas em balística como suspeitas. As impressões digitais no cabo eram consideravelmente mais fracas do que as do gatilho, o que significa que não há dúvida de que ele puxou o gatilho, mas, se o fez, foi com uma pegada incomumente suave no cabo da arma. Embora não seja impossível disparar uma arma assim, não há como ele ter conseguido atirar em si mesmo dessa forma sem ficar com resíduos de pólvora na mão que segurava a arma. E nesse momento tivemos oficialmente um homicídio em nossas mãos. Foi um pequeno deslize, um detalhe que poderia até ter passado despercebido em uma investigação menos profissional, mas não nos passou despercebido e, como eu disse, mudou absolutamente tudo em relação à nossa cena do crime. De certa forma, escolher a manhã de Natal para cometer um duplo assassinato exibia um tipo distorcido de genialidade. Cometer o mesmo assassinato em um prédio de apartamentos urbano mesmo no dia de Natal faria com que metade da cidade fosse testemunha até o final do dia. Mas matar 2 pessoas às 6 da manhã nos subúrbios e o melhor que tínhamos era uma pessoa que ouviu os tiros, ninguém estava acordado para ver ou ouvir algo de real significado. E tendo deixado para trás nada em termos de evidências forenses, nosso assassino era pouco mais que um fantasma. Eles até usaram a própria arma do marido para realmente tentar nos despistar,
E embora fôssemos espertos o suficiente para entender o que estávamos vendo, não tivemos a sorte necessária para rastrear nosso perpetrador. E não me entenda mal, tentamos o nosso melhor absoluto para identificar quaisquer veículos suspeitos entrando ou deixando a área. E empregamos pelo menos meia dúzia de outras técnicas investigativas extensas para tentar ter uma ideia de com quem estávamos lidando. Mas cada vez voltamos de mãos vazias. O caso eventualmente esfriou. Oficialmente falando, ainda está em aberto. E pelo que eu vi, foi investigado por alguns outros detetives, cada um esperando ser o responsável por resolvê-lo. Mas assim como nós, seus esforços se mostraram infrutíferos e a cada vez foi jogado de volta nos casos arquivados, aguardando algum jovem ambicioso e inexperiente aparecer e se perder nisso tudo de novo. Agora, com base na experiência, assassinos de aluguel são algo que detetives de homicídios raramente encontram. As pessoas se matam por todos os tipos de razões, mas raramente matam estranhos por grandes somas de dinheiro não rastreável. Francamente, eu me sinto mais perturbado por aqueles que matam parentes ou cônjuges para receber dinheiro do seguro. Eu consigo entender quase conseguir puxar o gatilho em um estranho, mas meu filho ou minha esposa não por todo o dinheiro do mundo. Dito isso, ver evidências de algo que beira uma lenda urbana foi arrepiante. Muito arrepiante. Foi a única vez que vi uma encoberta sofisticada. Uma que funcionou o suficiente para nos fazer procurar no lugar errado por tempo suficiente para um assassino escapar impune. Isso me faz questionar quantos outros casos são da mesma forma. Alguém desaparece ou morre repentinamente enquanto está sozinho ou em risco, ou potencialmente talvez tirando a própria vida. Quantos casos são rotulados como um acidente trágico quando na realidade são tudo menos isso? História 9. O psicopata de Natal. Em meu último ano do ensino fundamental, que é o 9º ano para todos os brasileiros que estão lendo, tivemos um garoto novo chamado Claudinei. Obviamente, não posso falar pela escola de ninguém, mas imagino que seja mais ou menos o mesmo em todos os lugares. Um garoto novo se junta à sua escola e é um pouco reservado e tímido no início, por razões óbvias, mas depois de alguns dias de assimilação, eles são adotados por um indivíduo ou incorporados a um grupo de amigos pré-existente. Mas esse não foi o caso com Claudinei. Desde o início, as crianças começaram a dizer que Claudinei cheirava mal. Isso foi confirmado por quem sentava ao lado dele na sala de aula, nas assembleias ou na hora do jantar. Ele não fedia, não era insuportável nem nada assim, mas lembro-me de sentir o cheiro dele em certo momento e apenas sentir pena dele. Eu tinha apenas 14 anos, mas era velho o suficiente para saber que se esse garoto cheirava mal, definitivamente havia algo errado em sua vida em casa. Acredito que muitas crianças provavelmente sentiram o mesmo, mas ninguém queria se aproximar dele com medo de ser rotulado como o amigo do garoto fedido. Então, finalmente, quando alguém se aproximou de Claudinei, logo se arrependeu. Lembro-me de ter uma grande briga um dia no playground da escola e todas as crianças correram para assistir. Eu não era diferente, mas quando olhei para os dois que estavam brigando, vi que não era bem uma briga, era mais um espancamento. Claudinei estava batendo no garoto menor na cabeça enquanto o garoto tentava desesperadamente se proteger. Professores correram para lá, atravessando o mar de crianças gritando para apartar a briga, e Claudinei foi suspenso pelo resto da semana, enquanto a vítima só foi para casa pelo resto do dia. Tivemos que esperar um dia para descobrir como a briga tinha começado, mas quando descobrimos, foi bastante chocante. Aparentemente, tudo o que o garoto fez foi se aproximar de Claudinei e perguntar se ele queria ir jogar futebol com ele e alguns amigos. E isso foi tudo. Nada foi dito em resposta. Claudinei simplesmente começou o ataque e começou a bater no garoto. Isso foi bastante aterrorizante, para ser honesto. Mesmo nessa idade, meio que sabíamos que Claudinei era meio psicopata se essa era a reação dele a um convite amigável. E quando ele voltou para a escola no início da semana seguinte, todos o evitaram como se fosse a peste. Essa fase foi ainda mais deprimente do que o período depois que ele apareceu pela primeira vez. Ele obviamente tinha ganhado uma conversar com os pais e o diretor, provavelmente incentivando-o a fazer mais esforços para fazer amigos, mas, nessa fase, esse barco já havia zarpado.
Todos estavam aterrorizados por ele, então qualquer tentativa de se enturmar era quase instantaneamente rejeitada. Lembro-me de crianças dizendo coisas como, ele está legal agora, mas por quanto tempo até surtar e atacar de novo? E foi assim que Claudinei permaneceu sem amigos, apesar de qualquer tentativa que ele fizesse para mudar isso. Com o tempo, essas tentativas se tornaram muito mais bizarras e sombrias, culminando em Claudinei trazendo um esquilo da Mongólia para a escola em uma panela de arroz plástica vazia. Nunca vou esquecer disso, era uma panela de arroz com todos os grãos coloridos, mas era uma panela que Claudinei esqueceu de equipar com buracos de ar. Obviamente, o animal não sobreviveu à viagem para a escola, mas isso não pareceu incomodar Claudinei. Ele foi pego brincando com o corpo sem vida e sufocado da pobre criatura, e foi o fim de Claudinei. Não sei para onde ele foi, se foi para algum tipo de escola comportamental ou algo assim, mas certamente não pensei que o veria novamente. Corte para o meio do terceiro ano do ensino médio, o último ano antes da faculdade. É o último ano em que fazemos exames, então obviamente é bem importante. Então, em meados de outubro, acho, tivemos um novo aluno a aparecer em nosso grupo, presumivelmente tendo se mudado de outra escola para poder fazer seus exames na nossa, em vez de onde ele estava antes. Esta é obviamente uma escola diferente da que conheci Claudinei, e embora muitos de nós tenhamos acabado indo para a mesma escola primária e secundária, não eram as mesmas pessoas. Isso significa que, quando ouvi a notícia do novo aluno, foi tudo o que ouvi. Não percebi quem era até realmente colocar os olhos nele. Era Claudinei, uma versão de 17 anos do psicopata que brincava com um esquilo morto em sua mesa durante o intervalo do almoço. E ele cresceu para ser, como meu pequeno sobrinho diz, um carinha muito grande. Como você pode imaginar, a notícia de quem era o novo aluno se espalhou pela escola como fogo, e assim como aconteceu todos aqueles anos atrás, os rumores sobre como ele era tiveram todos evitando ou andando em ovos sempre que ele estava por perto. Ele era assustador naquela época, mas agora ele tinha cerca de 1,80 e facilmente 100 quilos. Eu sei que continuei falando sobre o quão triste tudo isso é, mas realmente sinto a necessidade de tocar nisso novamente. Claudinei claramente nunca fez amigos no tempo em que esteve em outro lugar, e enquanto todos nós nos desenvolvemos como jovens carismáticos prestes a entrar na idade adulta, Claudinei parecia o mesmo estranho solitário que aparentava ser na escola primária. Mas, então, assim como da primeira vez que ele entrou em nossa escola, qualquer simpatia que as pessoas tinham por ele rapidamente evaporou quando ele começou a agir como um idiota total com todos. Nos últimos 2 anos do ensino médio, eu estava tendo esse tipo de paquera vai ou não vai com uma garota chamada Laura. Acabamos ficando juntos por um tempo depois de sairmos da escola, mas enquanto estávamos lá, acho que estávamos apenas com vergonha de admitir que gostávamos um do outro. Então insistimos que éramos apenas amigos enquanto saíamos juntos praticamente o tempo todo. Enfim, um dia, Laura vem até mim durante o intervalo e me conta que está com um problema. Linford havia seguido para casa na noite anterior e ficou do lado de fora de sua casa até que seu pai saiu para afastá-lo. Lembro-me do sentimento de apreensão crescendo enquanto ela falava, porque eu podia ver o que ela estava prestes a me pedir a partir de 1 quilômetro de distância. Ela queria que eu abordasse Claudinei e dissesse a ele para parar de segui-la para casa. Agora, vou ser honesto, Claudinei me assustava, mas esse medo foi de alguma forma sobrepujado pelo que eu considerava ser um tipo de paixão por Laura. Então, possivelmente contra meu melhor interesse, eu disse a ela que teria uma conversa com ele. No final do dia, quando chegou a hora de Laura ir para casa, decidi acompanhá-la. Foi um pouco fora do meu caminho para casa, mas, como eu disse, parecia valer a pena para mostrar o quão bom amigo eu era, também conhecido como namorado. Começamos a caminhar e, o que você sabe, Claudinei apareceu de repente atrás de nós, inconfundível com seu cabelo preto e o característico olhar estreito. Claudinei aparentemente precisava de óculos, mas nunca os usava. No momento em que o vi, parei, disse a Laura para esperar à frente e voltei para confrontar Claudinei. Perguntei se ele estava seguindo Laura para casa, mas ele nem sequer olhou para mim. Tudo o que fez foi sorrir um pouco e tentar passar por mim. Em resposta, eu andei com ele para o lado, dizendo a ele que não achava que Laura queria que ele a seguisse para casa. Cara, você deveria parar. Novamente, ele apenas me ignorou,
mas pude perceber que ele estava se irritando. Então, dei alguns passos para longe dele e perguntei mais uma vez se ele achava que seguir uma garota para casa era uma ideia ruim. Ele não respondeu imediatamente, e eu estava prestes a fazer outro apelo para ele parar de nos seguir quando, do nada, ele desferiu um soco em mim e errou. Eu sei que parece um pouco bobo olhando para trás, mas lembro-me de perguntar a ele: quem é o seu problema? Seus olhos ficaram arregalados, ele apontou um dedo para mim e gritou: Você é o meu problema. Pensei que ele ia se lançar sobre mim ali mesmo, mas ele não fez isso. Em vez disso, virou as costas e foi embora na direção de onde tinha vindo. Lembrando que esta foi minha primeira interação real com Claudinei. Nunca tínhamos falado antes, nem mesmo na escola primária, por qualquer motivo. Mas então, pela maneira como ele falou comigo, parecia que éramos arqui-inimigos há anos ou algo assim. Suponho que, olhando para trás, ele me ressentia por ser tão próximo de Laura, então pensei nele apenas como o garoto que era um pouco estranho e triste. Ele vinha desenvolvendo um ódio total por mim há semanas. Felizmente, ele parou de tentar seguir Laura para casa depois disso, mas, em vez disso, voltou sua atenção para mim. Claudinei me lançava olhares de morte sempre que nos cruzávamos, e, para ser honesto, isso realmente me preocupava um pouco. Ele costumava ler abertamente este livro sobre serial killers, e os professores nunca fizeram nada a respeito, porque suponho que tecnicamente ler significava que ele estava se educando, e eles provavelmente não queriam desencorajar isso. Mas isso fez com que eu e todas as pessoas com quem eu convivia pensássemos que Claudinei poderia realmente fazer alguma coisa no nível de serial killer e me matar a machadadas nos corredores um dia. Quero dizer, estávamos meio brincando sobre isso, mas a outra metade estava legitimamente preocupada, e quando as férias de Natal chegaram, eu estava mais do que feliz por ter uma pausa do olhar de morte diário. Mas, no último dia de aula, Claudinei tentou me seguir para casa. Eu deveria ter apenas tentado bater nele, qualquer coisa para impedi-lo de me seguir, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Naquela época, eu não era um durão, e até hoje não sou. Então, a ideia de eu tentar brigar com esse cara que era muito mais alto e mais largo do que eu é simplesmente risível. Felizmente, Claudinei também não parecia querer brigar. Mas, ao mesmo tempo, não havia nada que eu pudesse fazer sobre ele me seguir. Ele manteve sua distância, mas obviamente queria que eu soubesse que estava me seguindo, porque ele não estava exatamente tentando se esconder ou algo assim. Tentei perdê-lo andando em círculos pelo parque local, mas não importava o que eu fizesse, seja correr por um campo ou mudar de direção repentinamente, ele conseguia perceber para onde eu tinha ido e me seguir. Quando cheguei em casa, realmente pensei que tinha conseguido perdê-lo, mas quando olhei por cima do ombro para verificar uma última vez antes de entrar pela porta da frente, lá estava ele. Me senti enjoado, não porque ele me superou ou porque exibiu um tipo de dedicação ao estilo Michael Myers para rastrear meus movimentos, mas porque senti que estava colocando minha família em risco. Quase comecei a me arrepender de ter defendido Laura da maneira que fiz, porque sabíamos que o pai dela poderia lidar com a situação. Ele era um grande construtor assustador, enquanto meu pai, bem mais parecido comigo, não um lutador em nenhum aspecto e definitivamente sem chance contra um Claudinei de 17 anos. Lembro-me de guardar isso para mim, o que foi incrivelmente tolo em retrospecto. Em primeiro lugar, eu pensava que acabaria sendo punido por criar problemas na escola e trazê-los para casa. Em segundo lugar, eu sabia que mencionar Claudinei para meus pais lançaria uma sombra escura sobre nós durante todo o Natal. Eu estava terrivelmente ansioso, mas, à medida que os dias passavam e nos aproximávamos do Natal sem incidentes, comecei a pensar que Claudinei poderia simplesmente me deixar em paz. Acontece que eu estava certo. Claudinei não planejava fazer nada comigo ou minha família, mas o mesmo não podia ser dito para Laura, na véspera da véspera de Natal, ou seja, 23 de dezembro. Lembro-me de ter ficado na cama muito mais tarde do que o habitual e acordei com várias ligações perdidas no meu telefone, cada uma delas de Laura. Liguei para ela de volta imediatamente, assumindo que tinha que ser algum tipo de emergência, e meu maior medo era que tivesse algo a ver com Claudinei. E mais uma vez, por acaso, eu estava certo. Ela perdeu minhas primeiras chamadas,
mas me ligou de volta bastante rápido e basicamente disse: espero que esteja sentado confortavelmente porque tenho uma história para você. Você viu, na noite anterior, todos na casa de Laura estavam na cama quando o pai dela foi acordado por um barulho vindo lá de baixo. A casa de Laura na época era alta e magra, com sala de TV e jantar no térreo, quarto dos pais e banheiro no primeiro andar e os quartos das duas crianças no último andar. Laura disse que não ouviu nada até muito mais tarde, mas seus pais ouviram e, quando acordaram, ouviram algo vindo do quintal. O pai de Laura olha pela janela de trás e vê uma pessoa vestida toda de preto carregando uma mochila e tentando literalmente empurrar as portas do pátio deles. O pai de Laura se armou com um taco de beisebol que ele mantinha embaixo da cama, enquanto sua mãe chamava a polícia, e juntos eles assistiram a essa figura escura tentar e falhar repetidamente em empurrar as portas do pátio. Suponho que fosse uma tentativa de entrar na casa o mais silenciosamente possível. E tendo visto essas portas do pátio pessoalmente, sei que elas abrem para fora e para dentro. Minha ideia é que havia uma possibilidade real de que, se alguém tivesse se esquecido de trancar a porta bem, a pessoa poderia ter conseguido acesso à casa quase em completo silêncio. De qualquer forma, como era um crime em andamento, como eles dizem, a polícia chegou rapidamente, se esgueirou pelos fundos e derrubou o intruso e nesse momento o pai de Laura desceu para dar uma ajuda. Mas, Laura disse que tudo que ele ficava repetindo era: deixe-me dar uma olhada nele, deixe-me dar uma olhada nele. Assaltantes são depressivamente comuns nesta época do ano, com toda a sorte de presentes caros de Natal apenas esperando embaixo de várias árvores. Acho que foi provavelmente o primeiro pensamento de todos, mas então a ficha caiu para o pai de Laura antes de cair para ela, porque foi só quando ele disse: deixe-me dar uma olhada nele que ela percebeu quem poderia ser, ou melhor, quem era. Ela disse que teve calafrios no momento em que o pai disse: sim, é ele. Ele esteve aqui algumas semanas atrás depois de seguir minha filha para casa. Era Claudinei. O fato de ele ter tentado invadir a casa no meio da noite foi assustador o suficiente, mas nada comparado ao que Claudinei tinha em sua mochila. A polícia encontrou todo tipo de pílulas, cordas, facas, ferramentas, um monte de fones de ouvido baratos e uma fita cassete. A polícia disse ao pai de Laura que tentou tocar a fita, mas tudo o que havia nela era uma espécie de música dissonante estranha. Claudinei não explicaria o que estava planejando fazer. Eu sei que ele foi preso, mas acabou sendo acusado de várias coisas diferentes e não consigo lembrar todas de cabeça. Sei que ele foi acusado de tentativa de invasão, mas depois houve outras acusações envolvendo conspiração para fazer todo tipo de coisas diferentes. Acho que sequestro foi uma, e lesão corporal grave foi outra, mas depois havia coisas variadas lá também, por causa de toda a porcaria que ele tinha na mochila. Algo como conspiração para administrar venenos, algo assim. De qualquer forma, independentemente, Claudinei acabou fazendo um ato de desaparecimento pela segunda vez, para o nosso alívio, e se ele conseguiu fazer seus exames, definitivamente não foi em nossa escola. Às vezes, eu me pergunto se ele acabou indo para uma prisão para e por quanto tempo, porque, se dependesse de mim, ele estaria em algum tipo de hospital psiquiátrico para receber um tratamento adequado. Ele estava tão claramente errado desde o início que faz sentido pensar que ou havia algo errado com ele ou ele vinha de uma família super bagunçada com sei lá que tipo de pais. Eu sinceramente espero que ele tenha recebido algum tratamento real para o que estava errado com ele, em vez de apenas piorar até que eu acabe vendo na primeira página de um jornal por algo realmente terrível que ele tenha feito. A coisa mais estranha é que, às vezes, penso que essa coisa pode envolver a mim. Ele já havia aparecido 2 vezes na minha vida, por que não uma terceira? E se ele piorou com a idade, como será se eu de repente me deparar com ele numa rua escura uma noite? Suponho que eu nunca saberei as respostas para essas perguntas, mas o que sei é que, se eu encontrar com o Claudinei, vou correr quilômetros na direção oposta só para evitar problemas.